Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje, dia 3 de julho de 2023, começando mais um vídeo aqui de revisão do mercado. Desculpa que eu tô um pouco gripado, mas tentar fazer uma revisão aqui rápida, baseada em price action, o que a gente teve aqui durante o dia. O dia iniciou com um gap de alta, né? Tivemos aqui um dia, uma semana anterior, ou na sexta-feira, o mercado caiu em forma de canal, que esperava-se que fosse uma bandeira de alta, ele rompeu ao contrário e veio testar aqui um início de um movimento, um início do rompimento, né? Testou, voltou para dentro da região de consolidação e a gente teve aqui a primeira barra do dia, barra forte de tendência, segunda barra do dia, barra forte de tendência. Algum fator que a gente tinha que o mercado estava saindo da região do fundo e fazendo um fechamento acima da média, um corpo muito bom. A barra 2 também era um corpo interessante. A barra 3 já começou a mostrar um pouquinho mais de fraqueza. E nós tivemos aqui a barra 4. A barra 4 ela formou uma pausa, uma forma de bandeira. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem uma barra interna, uma inside bar, e a gente teria aqui uma compra de H1, né? Para a gente poder buscar aí pelo menos a projeção disso aqui para cima, né? Então a gente está falando aí de uma entrada. Vamos ver aqui o que daria. É claro que a gente teria que inicialmente entrar aqui. O stop inicialmente teria que estar aqui embaixo. E para quem foi paciente, o mercado deu aí um trade para scalp e também deu alvo também, né? A gente está falando aqui de 500 pontos, certo? Aí aqui, então, para mim, essa aqui seria a primeira compra do dia, compra de H1. O mercado veio achar essa linha de tendência de baixo que estava se formando, tentando fazer um fechamento acima. Então a gente pode desenhar aqui assim, coisas desse tipo. E então ele estava contra uma pressão de baixa formada pela linha e um impulso também aqui, no caso ele estava testando esse extremo aqui, mas vindo de um impulso aqui e o mercado pressionando pela média. Então aqui era um ponto de decisão para quem queria fazer um trade contra a tendência. A gente teve aqui um tipo de setup que é o IOI, e é um IOI alto, próximo de um topo importante, uma região importante, e também alto na linha de canal de baixa. Então, seria uma venda ou uma compra, né? Então você no IOI, nessa situação, você ou compra acima, vende abaixo, se falhar para um lado, você busca para o outro, certo? Esse é o que normalmente acontece. Então aqui a gente poderia ter uma venda. É interessante observar. Deixa eu tentar colocar aqui, para a gente ser mais preciso. Aqui. Acho que aqui. E aqui. Olha que interessante. Contra a tendência, padrão contra a tendência inicial do dia. Uma operação IOI deu trade para scalp. Então muitos fizeram scalp aqui, venderam e saíram aqui. Olha o que aconteceu aqui. Chegou aqui, todo mundo realizou, certo? E depois o pessoal veio, vendeu novamente para encontrar força compradora. Muita gente faz fade nesse tipo de barra. Veio testar o início, né, do rompimento.
Porque a gente teve aqui impulso, correção, impulso, e ele veio testar. Então ele veio testar essa parte aqui, que era o início do movimento. Então testou. Então aqui a gente teria uma operação que rendeu um scalp, e muitos poderiam ter comprado durante essa barra aqui, porque veio para baixo, próximo da média, teve rejeição anterior, a gente teve duas rejeições, testando um ponto de rompimento, falhando em fechar abaixo. A abertura da barra foi um tique abaixo da sua abertura e veio para cima. Então a partir daqui eu acredito que poderia ter comprado aqui, e ela foi testar lá o topo. É claro que nesse momento a gente não sabia se seria um magneto para testar isso daqui ou se seria realmente uma continuação. Mas o que prevalecia anteriormente? O que estava prevalecendo? Vamos lá. Contexto. Linha do canal de baixa. O que essa barra fez? Rompeu a linha do canal de baixa. Então, esse aqui poderia ser um magneto para scalp, que chegou a dar 200 pontos para quem queria fazer um scalp, mas era o início do movimento também. Então, era um rompimento e a gente espera uma continuação desse rompimento. E olha que interessante. A gente teve um rompimento, um fechamento acima do fechamento anterior que teve. Vou ver se estão aqui. Vamos falar que está na mesma região. Isso aqui acaba que às vezes complica um pouco, então eu penso em olhar mais para esse contexto aqui, ou até mesmo pelo contexto do dia, de considerar que a gente estava rompendo essa região aqui também, essa bandeira de alta em forma de fundo duplo, né? A gente teve a continuação, então poderiam ter compras aqui acima, poderia ter compras no close, então é um tipo de barra by the close, e ela teve uma ótima continuidade, ela teve um ótimo follow through. E aí novamente a gente teve aqui uma barra de correção que ela sequer foi acima e corrigiu, então teve uma correção. E aí às vezes as pessoas ficam querendo comprar teste de ponto de rompimento aqui, continuar. Eu tenho essa dificuldade, eu preferiria esperar uma correção mais próxima aqui, mas não é uma entrada que eu faria aqui nessa situação. Ou eu teria comprado aqui, ou eu teria comprado aqui. Aqui pra mim eu já acho complicado, porque a gente tem que olhar se o mercado já está fazendo o que ele teria que ter feito. Então olha lá, se eu olhar esse primeiro impulso aqui, então perna 1 é igual a perna 2. Então a gente teve perna 1, perna 2. Então ela chegou no seu alvo. Então isso às vezes dificulta, mas é um tipo de operação que a pessoa teria que carregar pro longo do dia e ver o que dava, né? Então aqui a gente teve mais continuidades, bom follow through, fechamento assim, mínima mais alta, aqui fechamento um pouco acima, fechamento próximo à máxima, sombra inferior, mais mínima mais alta, fechamento mais próximo da máxima. Aqui se quer ver um tique abaixo, mas logo a gente teve duas correções. Então aqui é um tipo de operação que acontece, que seria uma operação de correção de duas pernas. Perna 1, correção, perna 2.
É, a gente tinha também preço, ó, longe da média, longe da média, longe da média. Então o preço estava ficando aí distante da média. Então aqui eu vejo que a gente poderia ter uma opção de compra ou aqui ou um pouquinho mais acima. E o stop estaria onde? O stop estaria aqui abaixo. Ou seja, buscando maior probabilidade, porém maior risco também, né? Mas aí você vai gerenciando. E o que aconteceu aqui? O mercado começou a enfraquecer. E a gente pode ver que o mercado estava começando a desenhar um tipo de spike in channel. Você começava aqui, spike in channel, só que depois começou a configurar um tipo de wedge, né? Então quando eu estava olhando isso, eu vi que foi muito rápido, pressão muito forte, mas ela se enfraqueceu. Só que ela não fez correção profunda, ela não estava corrigindo tão profundo, mas ela também não estava indo tão acima. Ou seja, tá vendo as distâncias dos topos, as renovações de máximas? Então eu acreditava que a gente poderia ter uma correção um pouquinho mais profunda. E, e foi aqui eu fiz uma venda por acreditar que seria a terceira puxada para cima e seria uma wedge. Fiz uma venda que eu acabei saindo zero depois de um bom tempo. Então aqui eu fiz uma venda. Meu stop, eu não estopei aqui, mas eu saí aqui. Porque meu stop inicial estava um pouco acima dessa barra, que eu acho que ela poderia ser testada novamente. Cadê? Stop deve estar mais ou menos aqui, assim. Não coloquei tão distante, não, deve ter colocado mais ou menos aqui. E isso aqui me desanimou um pouquinho, mas eu falei, bom, deve testar novamente, fazer uma mínima mais alta e voltar a cair. Porque em wedge a gente normalmente tem 3 puxadas, que a gente já estava tendo aqui, uma falha, mas a gente pode ter a quarta tentativa. E aí o mercado acelerou para baixo. Então, o que a gente estava olhando aqui? Estava olhando esse rompimento e eu acreditei que o mercado iria continuar caindo. Poderia vir fazer um teste mais profundo dessa região novamente. Então eu estava pensando em algo tipo isso. Só que o mercado veio e fez um setup de compra na média. Então, para quem estava pensando em compra, aqui seria uma reversão de 2 barras. Primeiro toque na média, depois de mais de 20 barras distante da média, uma falha e continuidade. Então isso aqui seria um bom setup de compra para buscar o quê? Um para um da barra, máximo anterior, ou tentar fazer uma parcial e carregar o resto, acreditando que poderíamos ter mais uma continuidade para cima. Mas no desenrolar o mercado entrou num tipo de TTR. Novamente aqui o mercado deu um outro tipo de wedge, mais uma configuração de venda, mas eu não fiz essa venda mais, que eu já não estava mais crendo que poderia fazer essa correção mais profunda. Mas uma coisa é fato, um erro que às vezes a gente comete ou cometo
é achar que a WED vai reverter o mercado, ou seja, a partir da WED tem uma reversão maior, ou seja, menor risco, é, menor também a probabilidade, mas o ganho é imenso, né? Mas o Ed fez o que ela tinha que fazer, não é reverter, vamos dizer de certa forma, é parar o forte movimento que estava acontecendo anteriormente. Então, se estava acontecendo um forte movimento, ele freou e ficou lateral. Então, a gente teve aqui uma movimentação lateral, certo? Então, o mercado aqui, ele entrou no tipo de TTR. A gente pode ver que no final, o mercado ficou lateral. Claro que no final do dia que ele rompeu para cima, voltou para dentro, fez um topo duplo, mas o que eu quero que a gente observe aqui nesse tipo de wedge é que ela fez o que a wedge tinha que fazer. Duas coisas: correção em duas pernas, então a gente teve correção em duas pernas e freou a força de alta que estava acontecendo, certo? Então a gente estava tendo aqui um impulso forte para cima e o que ela fez? Reverteu para um movimento lateral. Não reverteu para baixo, ela reverteu para lateral. Ela, vamos dizer que de certa forma, ela amorteceu a pressão que estava acontecendo. E a gente teve aqui uma correção em duas pernas, ó. Perna 1, correção, perna 2. Ou perna 2, como você preferir. Mas ela fez o que tinha que fazer, certo? Depois o dia entrou num tipo de TTR. Quem tava aí, eu já comecei a falar que, bom, esperar, então no caixote. A gente teve aqui, ó, coisas a serem observadas. Começou a acreditar que, bom, falhou, uma falha forte. Isso aqui foi uma boa barra de sinal para venda, né? Só que o que você está buscando aqui? Boa barra de sinal vendedora. Você está buscando o extremo. Mais uma vez. Mais uma vez a gente tem aqui. Você não vai buscar aqui embaixo o início do dia. Você vai buscar primeiro o fundo do canal. E o mercado veio e fez em duas pernas. E ele veio aqui, ó, e testou o fundo anterior. E novamente, o que ele fez aqui? Mercado lateral. Ó, duas pernas dentro de uma lateralidade, testando um fundo anterior, veio falhando e novamente ele começou a entregar aqui as pressõezinhas de compra, pequenas pressões de compra. E depois ele foi testar o que? O extremo novamente. Mas é claro que foi um mais demorado do que esse, mas de qualquer forma ele foi lá. Então aqui era buy low sell high, ou seja, vende alto, compra baixo, tenta sair em scalp ou deixa para tentar ver se vai até o outro lado de acordo com a leitura de barra a barra. Então, para mim, os best trades hoje que eu poderia considerar as melhores operações hoje, para mim, que eu consideraria essa daqui, uma boa entrada, meio tarde, mas uma boa entrada, e essa daqui, uma boa entrada, essa daqui. Essa daqui, por mais que eu fiz ela, mas depois que você passa, você vê que ela não foi uma boa entrada.
e essa barra aqui buscando essa região. Então, para mim aí foram as que eu considero melhores entradas foram aí. É claro que tem outras mais avançadas, mas para o meu operacional, que é operar com ordem stop, eu não consigo muito ainda operar com ordem limit. Com ordem stop, esse aí para mim foram as melhores oportunidades que o mercado teve, na minha visão. Beleza? Então hoje o dia fechou com Trend from the Open, ou seja, a tendência desde a abertura. Tivemos aí 1.800 pontos aí no dia. Beleza? Espero que tenham gostado. Ajuda, compartilha. A gente tem um grupo aí de estudos só cara fera. Se vocês tiverem interesse, deixem nos comentários. A gente vai estar divulgando aí. Beleza? Grande abraço. Fique com Deus. Fui.